continuidade dos nossos bate-papos semanais. Hoje, não sei se vocês vão se lembrar, no último encontro, falávamos aqui da importância da nossa consciência diante do caminho evolutivo. E do quanto era importante a gente manter os requisitos, as premissas básicas para que a gente possa obter ventura nessa estadia breve que é a nossa encarnação. Aí falamos daquele tripé que vocês já conhecem, que é o equilíbrio, a estabilidade e a harmonia. E hoje eu queria trazer, ainda dentro dessa temática, algo que acredito que possa contribuir para o nosso, ampliar o nosso aprendizado, a nossa visão a respeito quando a gente fala da triunidade. Porque para nós, saúde integral quer dizer que a gente tem que estar bem mentalmente, astralmente e fisicamente. Vocês já aprenderam duas premissas básicas, com o equilíbrio e a estabilidade. Então, o equilíbrio mental, a estabilidade emocional, ela é importantíssima e requisitos básicos para o nosso processo de realização. Por onde nós falamos aqui no último encontro, que se a gente não tiver poder de transformar a mente, o coração, dificilmente nós vamos conseguir atuar nas transformações objetivas de nossa vida. E quando a gente fala de transformação na vida, a gente não pode esquecer também daquela outra premissa que a gente já vem falando muito desde o início desse ciclo, que é os poderes de escolha. Às vezes o nosso espírito é teimoso. Por mais que a nossa consciência humana enxergue o caminho, visualize a luz nos mostrando como é a melhor forma de seguir por esse caminho, o nosso espírito retrógrado, o nosso espírito atávico, não quer que a gente acorde para as realidades do espírito. E aí nós vamos continuar vivendo num mundo de ilusão. Dentro das concepções esotéricas, a gente vai chamar de ilusão de Maia, que é aquele sono que você nunca sai dele. Que está aqui reencarnado, repetindo os mesmos erros, é um sono, é uma Maia. E é um sentido que a gente não consegue impulsionar num processo de modificação contínua do nosso aperfeiçoamento espiritual. O que eu queria enfatizar hoje para vocês? 3 questões que eu acho que são muito básicas. A gente aprende que na doutrina do Tríplice Caminho, o mantra, o tantra e yantra, palavras difíceis essas para vocês, Mantra é o poder do verbo, yantra é o poder do movimento, e tantra é o poder da nossa capacidade intelectual. Então, quando você usa o tantra, o mantra e o yantra, você está usando a doutrina do Tríplice Caminho dentro de um aspecto mais esotérico. Aí você precisa entender o que significa tantra, mantra e yantra. Tantra, tan é pensamento, tra é sempre veículo. Então, mantra, yantra, tantra. Então, tan, pensamento, veículo do pensamento. O mantra, veículo do verbo. Yantra, movimento, veículo do movimento. Trazendo isso para a nossa realidade, o que é o veículo do nosso pensamento? É o nosso campo de ideia, a nossa cabeça. O que é o veículo do nosso sentimento? Já que o veículo da nossa palavra, a gente fala o que sente, às vezes o que não sente, Então o veículo é o nosso coração. É o que tempera o que vem do pensamento. E o yantra, que é o veículo das ações, é o nosso próprio corpo físico. Pegaram? Então cabeça, coração e atitude fazem parte desse tripé. Quando a gente tem essa noção tríplice e traz para a unidade, a gente vai entender que o nosso espírito precisa comandar esses 3 organismos de expressão. Então o espírito, ele se manifesta utilizando de um pensamento, de um sentimento e de ações. E para que isso aconteça, a gente precisa de organismos. E o mais denso dele é esse aqui, que traz toda a unidade da nossa representação humana. Então nós não somos apenas um ser humano, nós somos um espírito na condição humana. E se você quer modificar as atitudes, as suas ações, você precisa ser aperfeiçoado e fazer escolhas. Percebe? Quando nós começamos a criar essa consciência, nós vamos trazendo essa realidade para a nossa unidade de expressão.
E aí, pouco a pouco, nós vamos saindo do mundo de Maia, das ilusões, e vamos nos reencontrando com a nossa essência, que é a realidade. Então, toda vez que você não compreende algo, que você não entende algo, você está num campo de ignorância. Quando você absorve o conhecimento e começa a ter respostas conscientes dessa realidade que te envolve, você começa a abrir o seu campo de conhecimento. Assim é com o nosso sentimento. Quantas vezes guardamos rancores, sentimentos desnecessários, né? Mas quando você começa a ter essa ótica espiritual, você começa a ampliar a compreensão e extrapola os limites da matéria, que é apenas a condição humana. Perceberam isso? E o desafio é aquele que eu falei aqui na semana passada. Quando a gente tem a palavra processo evolutivo, reforma íntima, a gente precisa entender que sediou tudo. Ao contrário do que muitas pessoas entendem, achando que a gente só vive a experiência humana enquanto estamos acordados, é falaciosa esse entendimento. Nós atuamos mesmo quando estamos dormindo, no sentido literal. Estamos lá, o nosso corpo físico está inerte lá na cama, a gente transita durante a noite. Nós voltamos ao mundo dos mais vivos. Alguns de nós vão para lugares que não deviam, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Vão fazer coisas que não deviam. Quando a gente começa a disciplinar, nós como espírito começamos a nos disciplinar conscientemente, nós vamos cortando essas conexões com o plano inferior. Vamos afastando de nós as companhias espirituais indesejáveis. E começamos a ser senhor do próprio destino. Porque passamos a transitar nesse caminho chamado evolutivo, nesse caminho de provas e expiação, que é a nossa condição aqui terrena, de encarnado, de uma forma a compreender, buscar as causas daquilo que nos traz sofrimento, angústia. E à medida que a gente vai ampliando esse leque de entendimento, a gente vai modificando o estado. Como a gente diz no direito, né? O marco. Isso aí. Nós vamos mudando a nossa condição. O meu mestre, o meu primeiro mestre, o mestre Perimar, está vivo ainda, viu? De vez em quando ele aparece por aqui. Ele dizia que a gente, tanto nós seres humanos, seja um homem ou uma mulher, nós precisamos matar o ser velho para dar origem a um ser novo. Esse é o processo do autoaperfeiçoamento. Toda vez que você combate qualquer tipo de tendência negativa no seu próprio espírito, você se transformou. Por isso o desafio de outubro. Por isso eu não posso ficar na zona de conforto, me contentar com a condição espiritual que estamos hoje. E fazer um desafio para o dia de amanhã. Só amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Se você começa a ter esse hábito, você vai modificando as coisas. E aí, para encerrar, né, o meu tempo é sempre muito curto, lembra que eu falei que nós estamos inseridos dentro de uma pequena comunidade que é chamada de família. Nós temos a nossa família sanguínea, que são os mais próximos, né? Nós também temos uma família do trabalho. Mas a nossa grande família é a família social, né? A gente está em contínuo contato com pessoas diversas. Na hora que a gente pega o ônibus, na hora que vai no sacolão, na hora que a gente vai fazer compra no supermercado, é assim? Vocês entendem o que eu estou falando? Então nós temos essa convivência social, essa é a grande família planetária. Evidentemente que a família mais próxima de nós, que é a sanguínea, são aqueles que precisam de maiores ajustes. Ninguém nasce do lado do outro, ninguém nasce na mesma família por acaso. Ou você nasce por afinidade, ou você nasce por antipacidade. Ou você é antipático àquilo de vidas passadas, precisa reajustar, ou você vem por muita afinidade. Essa é a verdade. Mas assim, existem desencontros nos meios sociais diversos. E cada vez que nós temos os desafios do processo evolutivo, precisa se adaptar. E aí nós vamos nos aperfeiçoar. Por isso o caboclo, né, o mentor maior dessa casa, o caboclo Paulo, aliás, ele está conosco, ele sabe. Estão todos aí convidados. Ele fala que o grande terreiro da vida nosso é a sociedade. O templo, né, o terreiro, o templo, o santuário é apenas uma sala pior, onde a gente aprende as matérias para exercitar a forma. E é difícil. Não é fácil. Às vezes você lidar com a própria ignorância, com a ignorância do outro é difícil. Se lidar com o sentimento do outro é difícil. Mas é um processo.
E é baseado nesse aperfeiçoamento, nessas habilidades que nós vamos criando, que a gente vai alargando os horizontes de compreensão. É isso, o senhor vai tirar até dizer, porque já falou, tá bom, vamos iniciar o vídeo. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Então estendo aí mais uma vez o convite, quem quiser estar conosco no sábado. O sábado é Kabuki Eichungum. Eu sei que é o vídeo que o pessoal mais gosta, que é mais rápido, mais dinâmico. Então fiquem aí todos, né, todos vocês convidados. Né, a gente se vê aí então no sábado, quem estiver aqui. No mais é isso. Saiu daqui melhor do que chegar. Para nós será.